então é a sala açoriana, né? Este material nós recebemos do governo dos Açores em 1992, daí foi organizado aqui. Então, nesse primeiro quadro eu coloquei as 9 ilhas, né? Sempre perguntam, o que é Açores, né? Então, Açores é esse arquipélago, são 9 ilhas. Ele fica na metade do caminho da Europa, né? Portugal, e a metade para os Estados Unidos. Então, fica bem no Oceano Atlântico, certo? Então, aqui são as ilhas, né? Que vieram. Para mostardas, vieram da ilha, principalmente, né? Claro, vem de todas as ilhas, mas de São Jorge, da Terceira, Faial, né? A maior parte vem desses 3 locais, mas principalmente da ilha São Jorge, tá? O nosso tear, nosso primeiro tear, que hoje chama Cobertor Mostardeiro, vem da ilha Terceira, certo? Lá junto com a colonização. Nesse segundo quadro aqui eu fiz então o legado açoriano. O que nós temos de açoriano? Que a criança sempre pergunta, mas por que a gente é açoriano, né? Então eu fiz assim, ó, um paralelo entre Açores e Mostardas. As gentes, né, as pessoas, né, em Açores e Mostardas, a música, né, as bandas que tem lá e que temos aqui, a festa religiosa, né, a festa do divino, exatamente da mesma forma que é feito lá, é feito aqui. O trabalho no tear, que hoje a gente chama de cobertor mostardeiro, lá em Açores, na Ilha Terceira, chama-se cobertor de papas. E aqui é o nosso cobertor mostardeiro. Mas a mesma forma de urdir, né, e os mesmos desenhos que são feitos lá até hoje são os nossos aí, aqui, que são aquelas listas e aqueles quadrados, né, alternando cores. As cavalhadas, que ainda são corridas, cavalhadas do Jequi Tavares, e o casario, que se chama casa em fita. Casa em fita é porta-janela, porta-janela, porta-janela. Porque sempre a gente diz que não faz sentido. Quando eles colonizaram, nós tínhamos o espaço inteiro aberto. Para que fazer casas emendadas com 3,5 metros de frente, 4 no máximo, e 100 de fundos, né? Eles trazem então de Açores, né, essa casa em fita, né? Aqui nós vamos olhar ali no centro depois. Fita, certo? Vamos tirar foto. Aqui nós temos então as roupas típicas açorianas, né? São bonequinhos feitos, né, com as roupas típicas açorianas. Essa parede de telhas eu vi no museu em Roma, daí pedi para o nosso arquiteto fazer com as telhas antigas da casa. Nós temos aqui uma telha, a maior telha encontrada numa das reformas, ela tem 1 metro, é telha de cunheira. Ela tem 1 metro de comprimento. Né? Aqui nós temos mais artesanato açoriano. Nós temos feito de escama de peixe. Esse mesmo estilo é feito ainda em Tramandaí, é feito na Ilha da Pintada, em Gravataí, tem alguns locais que fazem. E essa aqui foi a última que eu trouxe lá de 2022 da Ilha de São Miguel, que é feito com casca de cebola e alho. Também já testei, já consegui fazer, que eu também sou artesã. Sim. Né? Então aqui a bandeira, né, dos Açores, né, a bolsa é a portuguesa, né, típica. Aqui são os impérios do divino, que são essas casinhas aqui, cada rua lá em Açores tem um império, onde eles guardam a coroa, o cetro, a pombinha, né, e todos os paramentos para a festa do divino. Então isso se chama império. Então eu fiz uma réplica aqui para as crianças entenderem, né, o que tem dentro. Lá em Osório tem uma réplica. Sim, tem a réplica do império, exatamente, o império do divino. Aqui nós temos então o cobertor mostardeiro, né? Esse aqui é um trabalho de resgate que nós fizemos no cobertor mostardeiro, certo? Muito importante. Quando eu vim para cá em 86, nós tínhamos umas 100 artesãs que faziam cobertor, e hoje nós temos 2. Né? Essa aqui é a carda, né? Essa aqui ela como é tirada, né? Coloca aqui. E a carda, na verdade, ela é para pentear, né? Vai desfiando e tá? deixando macia. Aqui eu fiz uma réplica de um tear, né? Miniatura, né? Para ver como é que as crianças gostam muito de mexer e fazer, né? Essa aqui é uma original, é uma roca original. E aqui é uma réplica da roca também. Que a gente fez, então, para as crianças, incentivar as crianças sempre a gostarem, né, de algumas coisas. Aqui nós temos, é muito característico, aquele megafone, ele era num poste, bem ali na praça, perto onde tu almoçaste ali hoje. Sim. Um poste bem lá. E aí nós tínhamos um senhor chamado Pedro Colares, que é o ovo da Verona, que ele anunciava os mortos, né? Então, hoje nós temos um rádio. Sistema na rádio é uma motinha que passa convidando e tal. E antigamente era o senhor Pedro que fazia lá, a família lutada do fulano e tal, isso aqui convida, né? E aí ele que fazia sempre, então, esse chamamento. E hoje tem uma moto?
É uma motinho que passa, uma moto com a caixa de som, que passa convidando então para todos eles. E mostardas, claro, né? Tu não vai adivinhar, não vieste, mas mostardas, quando eu vim agora, faz uns 10 anos que parou. Mas tinha sempre um pratinho de barro e um galinho de arruda com água benta e se benzia o morto, tá? Essa tradição veio lá em 1744 ainda de Açores, né, para benzer o morto e tal. Faz uns 10 anos que não tem mais, né? Enfim, se perdeu. E o cortejo levando o caixão, que é a pé, né, quando vai a pé, cada lugar onde eles passam, pode ser casa, comércio, não importa que seja, quando vai passar eles fecham as portas, sempre em respeito à família, né? E antigamente era aqueles para a morte não entrar, né? Mas sempre, então passa o cortejo, as portas vão se fechando. Quando termina de passar a última pessoa, eles abrem as portas de novo, né? Então, mas isso acabou ou continua? Continua. Olha só, continua. Que cidade tradicional. Alguma outra loja de pessoas que vêm de fora, que não conhecem o costume e tal, às vezes deixam aberto, mas sempre se alertam e fecham, né? Mas as portas todas são fechadas em respeito à família. E tem também a tradição de que no carregar o caixão, da parte de cima, né? Aquela primeira parte daqui, que seria o coração e a cabeça, né? Então são os donos do morto, que são pessoas da família ou muito chegados à pessoa. E na parte de baixo, então, qualquer um que vai revezando, né? Porque o trajeto é longo, né? Vão trocando as alças, então todo mundo quer pegar um pouquinho para levar. E qual é o trajeto que é feito? É feito da igreja até o cemitério, que é na rua 15 de novembro. Que interessante. Bem legal, né? É uma valorização, né? A história dessa pessoa. Exatamente, é uma tradição. E antigamente eles vinham numa carrocinha, enfim, né? Porque nós não tínhamos estrada, era tudo areia, né? Puxado a cavalo, né? E aí o caixão era feito na hora, normalmente alguém emprestava o caixão, né? Porque tu não vai adivinhar que a pessoa morreu, algumas vezes de repente. E então alguém ou emprestava o caixão ou a pessoa fazia de madeiras na hora, traziam, né, até a igreja, todos seguindo a cavalo. As mulheres ficavam velando, né, o defunto na igreja, e os homens iam para o primeiro bar que eles encontravam beber o morto. Então eles tomavam a cachaçinha e uma era servida e era jogada fora, que seria do morto, né? Então iam beber o morto, que eles chamavam, né? Mesmo sendo homem ou mulher morto? Normalmente eram os homens, né? Sim, faz mais sentido. Beber o morto. Porque era, enfim, parceiro, né? Companheiro. Sim, E aí, no caso do caixão ser emprestado, chegando no cemitério, né, que era 7 palmos, né, enfim, ele era tirado do caixão e colocado direto na terra, né, porque o caixão era emprestado, chega a devolver o caixão e tal. E tinha uma pessoa, um senhor que era carpinteiro, que ele sempre tinha assim, uns 2 ou 3 caixões, de criança, né, menor, e de homem e de mulher. E aí ele emprestava, porque ele não fazia assim para vender. Ele nem tinha espírito de comerciante. Porque a madeira era escassa aqui, né? Então, raramente. Isso sim, antes. Claro, não tinha pinos. Não era, 21, né? Sim. Mas não tinha. Não, pinos é agora. Pois é. 70, no final de 60. E as árvores, como tu viste ali na nossa Mata da Costa, são árvores pequenas ou uma figueira. Tu não vai cortar uma figueira para fazer um caixão. Sim. As figueiras são enormes. E as menores não têm tábua o suficiente para se fazer também. Então, porque tanto o pinos quanto o eucalipto são receitas, né? São do século XX agora, né? Mas então dessa forma. E aí nessa época os mais ricos é que compravam caixão? Os mais ricos sim, daí vinha de fora, né? Traziam nos carretões, né? Das mercadorias, então sim, daí os ricos traziam, né? Tinham reserva, enfim. Mas normalmente era feito emprestado em terra e depois devolve, né? Então aquele caixão era utilizado sempre da mesma forma. E as pessoas ficavam em cima da mesa da cozinha, né? Esperando vir, né, o caixão emprestado, né? Quando a pessoa morre, fica, né, esticadinho ali e tal. Porque ela para ficar na posição correta, né? Dependendo de como morreu, para depois ser colocada direitinho no caixão. Então, é uma comunidade hoje de quantas pessoas? Hoje? Aproximadamente. Nós temos em torno de 12 mil habitantes,
mais 5 mil na cidade, na sede, né? O resto são Por isso, é uma comunidade pequena, todo mundo se conhece, é um respeito a todos, que bonito. É que hoje, na verdade, tu tens, né? A maior população que nós tivemos foi na década de 70, nós tivemos quase 14 mil habitantes, mais do que hoje, né? E depois agora... Por quê? O que era aquela época? A época foi logo depois da emancipação, então as pessoas vinham para cá, começou como emancipada, tu tem novos empregos, né, na prefeitura, em outros serviços, outros tratamentos, porque antes tu buscava em Osório, né, serviço em Osório, em São José do Norte, né, Porto Alegre, né, e aí no momento que tu tem a emancipação, né, tu tem novos empregos que as pessoas vêm de fora, porque as daqui não tinham estudo, né, para isso, então vêm de fora, bancos, né. Se emancipou de São José do Norte. São José do Norte. Exatoria, banco, todos os serviços públicos, né. Então vem pessoas de fora, né. Aí começam também os concursos públicos, as pessoas começam a... Então vocês são filhos daquela primeira divisão lá, vocês são filhos de Rio Grande, e não de Santo Antônio, como nós lá. Rio Grande, sim, nós somos da parte sul. Exatamente. Então. Okay? Essa aqui é a Sala Menotti Garibaldi, né? Esse aqui é o Gemelágio, são cidades irmãs Aprília e Mostardas. Mostardas onde nasceu Menotti, Aprília onde ele faleceu na Itália, né? E esse Gemelágio então foi assinado em 26 de abril de 96. Aqui nós temos a nossa presidente da Câmara dos Vereadores da época, a professora Silvia. Aqui nós temos o José Terra Machado, né? Que também foi representar Mostardas, né? Na assinatura desse convênio com a Aprília, certo? Aqui nós temos a casa onde o Menotti morou, em Aprília, tá? Hoje são bisnetos deles que moram lá. Este é o Menotti Garibaldi, ele foi deputado, enfim, quando era jovem lutou, né? E para quem não conhece, quem é Menotti Garibaldi? Para quem está de longe. Menotti Garibaldi, ele é filho da Anitta e do Giuseppe Garibaldi, tá? Eles estavam, porque durante a Revolução Farroupilha, Mostardas é farrapa, né? Ela não é imperialista. Então, várias batalhas e vários acampamentos são aqui em Mostardas. E o Menotti, o José Garibaldi e a Anitta estavam em Mostardas, então, quando ela deu a luz ao Menotti. Então, depois nós podemos ir lá, na Pedra da Anitta, que a gente chama, né? No conjunto de figueiras, lá onde nasceu o Menotti. Coisa linda. E eles ficaram aqui uns 12 dias e depois vão, então, em direção ao Uruguai. Menotti é mostardense. Mostardense, exatamente. E essa casa de Aprília, onde ele morou, né? E hoje os bisnetos, trinetos dele que moram lá. Esse aqui é o monumento à Anitta, que fica em Roma, né? Os restos mortais dela estão aqui. Essa história também tu já conhece, né? O 7º enterramento dela, né? O sepultamento dela, né? Ela foi sepultada 7 vezes. Então, o último, então, os restos, então, estão aqui, no monumento à Anitta. Aqui nós temos, então, a certidão de nascimento tanto da Anitta quanto do Domênico Menotti Garibaldi, tá? A Anitta foi, claro, feito lá em Laguna, né? E aqui do Menotti, porque não foi encontrado tanto da Anitta como do Menotti nos livros de batismo, né? Porque naquele período lá era livro de batismo, não existia livro de registro civil, porque o registro civil ele começa em 1889, a maioria dos lugares, né? Com a proclamação da República. Então, antes era só eclesiástico. Então, como não foi encontrado, então foi feito, né? Por ordem judicial, claro, né? E o Giuseppe Garibaldi nasceu aonde? O Giuseppe, ele é da Itália, ele é italiano. Sim. Certo? Aqui, então, tem onde é a Pedra da Anitta, né? Essa aqui é uma dos descendentes dele, né? Depois a gente pode ir lá para te gravar lá também. E por que Pedra da Anitta? Na verdade, não existe pedra em Mostardas, né? Pedra em Mostarda é alienígena. Mas nós não poderíamos colocar a placa na figueira, porque a figueira é tricentenária, né? Tu não tem como pregar lá. Então, foi trazida então essa pedra para colocar a placa, por isso se chama Pedra da Anitta. Aqui, quando foi assinado então o documento, né, do Gemelágio, entre Aprília e Mostardas, então esse é o representante de Aprília, e essa iniciativa parte de quem? Essa iniciativa, no momento que é feita toda uma pesquisa sobre a vida do Menotti, enfim, é feito esse contato, então, com a Aprília, né, e feito esse contato.
Como tem hoje em dia de Açores, né? Várias cidades, Tem. de Gravataí, várias. Eu escrevi já a lei para a gente fazer uma cidade irmã com a cidade da ilha de São Jorge, né? Que é de onde vem a maior parte dos nossos descendentes, todos são de pessoas da ilha de São Jorge, né? Então já escrevi a lei, a minuta da lei, do convênio e tudo mais, então para ser votado, enfim, para a gente fazer essa gemelagem lá. Lá não é gemelagem, lá é italiano, lá é português, né? Então, Sim. são cidades irmãs.